Paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui hoje, nesse momento tão especial, ouvindo esses cânticos que Deus ministra o nosso coração. Diga para o teu irmão assim, olha, é importante que você não saia daqui da mesma maneira que entrou. Diga assim para ele, ó, porque se você sair da mesma maneira, aí você diz em japonês, é motainai. A presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Nós estamos ouvindo Deus falar, o cheiro das águas estão aqui. Então nós temos que aproveitar os elementos que Deus nos fornece para restaurar a nossa vida. Amém? Seja bem-vindo a todos, você que nos visita pela primeira vez, vocês estão conosco. Eu queria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia em primeira carta de Reis, Antiga Aliança, capítulo 19, você vai achar Gênesis e vem procurando ali, você vai achar Reis, Juízes, Josué, Juízes, e você vai encontrar depois de Samuel, a carta de Reis. Amém? Toma aí o seu assento, deixa Deus falar com você, e você vai hoje ser renovado de uma maneira tremenda. Primeira carta de Reis, capítulo 19, e eu vou estar ministrando algo que Deus tem falado ao meu coração. Vou esperar você encontrar. No iPhone, no iPhone é mais fácil, né? No iPad, na Bíblia às vezes tem muita folha, mas a gente chega lá. Amém? Encontraram? Eu quero ler só alguns versículos que começam no capítulo 19 e no versículo de número 4. Encontraram? Uma vez eu fui numa igreja e eu não tinha encontrado o versículo, não sabia onde era. Aquele dia eu estava embananado na Bíblia, eu era pastor já. Falou, eu falei, nossa, não sei o que estava acontecendo comigo aquele dia. E aí o pastor falou, encontraram, irmãos? Aí eu fui o primeiro, amém! Ele falou, então você lê. Eu falei, vixe, quebrou com as minhas pernas. Então é importante que você encontre, peça ajuda. Importante, alguém, sabe, irmão, igreja tem que estar de olho. Às vezes, uma pessoa vem pela primeira vez na igreja, dá uma Bíblia na mão do cara, ele vai olhar aquilo ali e fala, meu Deus, que livro grosso, é difícil de localizar. Então, nós como mais antigos, não mais velhos, temos aí a condição de ajudar os mais novos. Então, observe, dá um toquinho, vou dar aí uma cooperação para você, porque é importante a leitura, amém? Versículo de número 4 do capítulo 19. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de uma árvore chamada zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido é o seu caminho. Pai querido, fala conosco, ministra nossos corações. Por favor, ó Pai, aquilo que não é necessário dizer, me ajuda a controlar. E aquilo que precisa ser dito, fala conosco. Estamos aqui para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar uma passeadinha aqui em 1 Reis, mas você fica tranquilo, está tudo na Bíblia, amém? Tudo que eu vou falar está na Bíblia. É porque eu quero ministrar algo de Deus, mas eu preciso usar o capítulo 17 de 1 Reis. Eu preciso usar o capítulo 18 e o capítulo 19. Nós não vamos ler tudo isso hoje. Você já tem aí. Mas eu vou ilustrar, eu vou falar algumas coisas e nós vamos terminar aqui aonde nós estamos lendo. Amém? Para que você se situe na pregação, aqui um homem de Deus
que chega no momento da sua vida que ele olha e diz assim: não vale a pena mais viver, não vale a pena mais lutar, eu quero que o Senhor me mate. É isso mesmo. O nome dele é Elias. Ele olhou e disse assim: ó Senhor, me mata, porque eu estou cansado dessa história aqui de ser profeta, o negócio está feio para o meu lado, acaba com a minha vida. E nós vamos passear um pouco na Bíblia, falar a respeito de Elias. Quando você contempla o capítulo 17, quando você lê o capítulo 17, capítulo 16 em diante, você vai ver que o profeta Elias, ele surge em Israel como profeta, e ele surge no momento crítico, no momento, podemos dizer que tenebroso, momento, podemos dizer que terrível para a nação de Israel. Acabe, rei de Israel, ele se enamora, ele casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, sacerdotisa de Baal, seu pai, sacerdote de Baal, e o casamento político de Acabe, rei de Israel, com Jezabel, torna aquela mulher rainha. Mas essa mulher, ela era demoníaca, ela era sensual, ela era uma prostituta. A verdade é que aquela mulher era uma devasta, e o fim dela foi terrível, ela foi comida pelos cães. Era uma mulher que Deus julgou, é uma mulher que Deus deixou que o juízo dele caísse sobre ela. Essa mulher, com Jezabel, ela domina Acabe, ela tira a liderança de Acabe, e ela começa a liderar o reino de Israel, porque o seu marido era um fantoche na sua mão, era alguém comandado por ela. E então ela tem a brilhante ideia: nós vamos matar os profetas de Deus, nós vamos matar os profetas de Israel, e nós vamos trazer os profetas de Baal para cá. Ela trouxe 450 profetas de Baal, 400 profetas. E também existia no reino dela mais de 400 ou 450 profetas de Acera, que serviam no templo de Baal. Então, o povo de Deus se afastou da presença de Deus, porque agora não existia mais profetas, não existia mais os sacerdotes, porque começou a haver uma opressão e uma idolatria que desestabilizou o reino. E Elias surge nesse momento. E ele surge com uma palavra poderosa dizendo o seguinte: que não vai chover sobre essa terra durante 3 anos e 6 meses, e a chuva cessou no céu. Começou a haver fome, começou a padecer necessidade aquela região. E ele sai de cena. Quando ele retorna em cena novamente, isso capítulo 16, 17, 18, 19, está aí. Ele vem para então fazer um embate, para fazer um desafio para o povo de Israel. Nessa noite, nós estamos aqui na autoridade do Senhor Jesus, para desafiá-lo a uma posição de fé e de coragem. E esse profeta, ele vem e traz um desafio, naquele momento caótico, naquele momento destrutivo, naquele momento difícil do povo de Israel. Porque os momentos mais difíceis do crente, o momento mais difícil nosso, é quando deixamos a graça, quando deixamos o Senhor e começamos a ir se afastando dos caminhos do Senhor. O povo estava afastado dos caminhos de Deus, e Deus queria trazer esse povo de volta. Irmão, eu quero dizer a verdade: se eu não sirvo para ser Deus, eu não serviria para ser Deus. Falar: Senhor, vou matar esse povo aqui, porque esse povo não vale nada. Mas esse nosso Deus, Ele é misericordioso. Irmão, a misericórdia de Deus não dá para ser entendida nem por mim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse amor tão completo, sabe, esse Deus tão bom, que tolera a gente, que levanta a gente, que fala com a gente, que põe a gente em pé, que a gente cai, Ele fala: eu dou as mãos. E aquele povo está afastado de Deus. Então o profeta Elias vem como desafio, diz para o rei que Elias está aqui, convoca o povo de Israel, aqui no Vale do Ribeiro, e traga todos os sacerdotes de Jezabel. E quando você vai conhecer a história do Monte Carmelo, você vai ver que ali então ele faz o desafio. Se Baal é Deus, então nós vamos entrar em um desafio.
E o desafio é esse. Nós vamos fazer 2 altares. Vamos colocar uma parte de um boi aqui, uma parte de um boi nesse altar. Esse altar é de Deus e esse altar é de Baal. E nós vamos clamar ao nosso Deus, e aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E então Elias reuniu o povo, 850 profetas de Baal, reuniu todo mundo no vale, e começa a disputa. E Elias diz o seguinte: vocês são maioria, vocês são 850 profetas, eu sou só um. Então, podem começar primeiro, podem começar a clamar a Baal. E eles começaram: Baal responde, 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 Baal responde. A Bíblia diz que isso começou de manhã, foi até o meio-dia. E ao meio-dia Elias apresenta-se e diz assim: clame mais alto, clame mais forte, porque de repente ele não está te ouvindo, de repente ele tem um compromisso, de repente Baal foi viajar, de repente ele está dormindo, clame a Baal. E a Bíblia diz, está no texto. Depois você pega a Bíblia do capítulo 16, você vai ver que está no texto. Eles começaram a se cortar com facas, com lanceta, e começavam a clamar: Baal responde, Baal, onde você está? Baal responde, Baal. E os tambores batiam, e a agitação batia: Baal responde, Baal responde. E Baal não respondeu, porque a Bíblia diz que esse Deus não pode responder quando o nosso Deus reina. Mas, se eles clamaram a Baal, é porque eles criam que Baal podia fazer alguma coisa. Eu não duvido que os demônios têm força. Eu não duvido que os demônios podem fazer. Mas quando o nosso Deus lá do céu pega o seu cajado e diz: nenhuma voz se manifeste, terra e céu obedece. Não houve resposta. Elias então diz assim: já que não há resposta, chega a minha vez de clamar. A Bíblia diz que ele preparou um altar com 12 pedras, colocou lenha, fez um rego em volta, mandou pegar água e jogar sobre isso, sobre a lenha, colocou a parte daquele boi e mandou jogar água, e a Bíblia diz que ele então faz a oração, uma oração mais simples. Ele diz assim: Senhor, para que esse povo aí saiba que Tu és Deus, oração sábia, né? Para que esse povo aí saiba que Tu és Deus, responda a gente aí. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Olha só, e o fogo veio sobre o holocausto. O fogo queimou o boi, o fogo queimou a lenha, o fogo queimou a pedra, e o fogo engoliu toda a água que estava ali. Aí então, todo o povo começa a clamar: só existe um Deus, só existe um Deus, só existe um Deus, que é o Deus de Israel. E você sabe que depois desse embate, dessa batalha, alguém tinha que morrer, porque a lei dizia que todo falso profeta tinha que morrer. E ali foi provado que os 850 profetas foram mortos porque eram falsos profetas. A Bíblia diz que Elias tirou esse povo, e a Bíblia diz que Elias matou todos os sacerdotes que ali estavam, como punição por se conclamar sacerdote, mas era falso. Profeta falso de Baal. E ele mata essas pessoas. E a Bíblia diz que ele sai desse mesmo evento, desse mesmo dia, e ele sobe lá no topo do Monte Horebe. E a Bíblia diz que ele põe os joelhos em terra e começa a orar, porque a terra estava precisando de chuva, porque segundo a sua palavra, 3 anos e 6 meses não choveria, e não estava chovendo. Mas chegou a hora de Deus manifestar a sua graça, porque o povo agora estava reconhecendo que Ele era Deus. Você reconhece Deus como Deus? Ou você tem outros deuses? E aí então, ele tem um ajudante, e ele dobra os seus joelhos e diz para o ajudante: vai lá no pico, dá uma olhada para a banda do mar e vê se tem alguma coisa. E a Bíblia diz que o rapaz foi uma vez. Chefe, tem nada, cara, o dia está brilhando o sol, cara, aqui não chove de jeito nenhum. Volta de novo, menino. Ele vai segunda, terceira, quarta, quinta vez. Chefe, tem nada. O tempo está tão bom, não vai, olha, não tem nada, não tem nem nuvem.
Sabe aquele dia de verão que o sol está estourando mamona? Sabe? Sexta vez, chefe, não estou cansado, não tem nada. Vai de novo. Sétima vez, a Bíblia diz que ele foi, voltou. Chefe, uma mãozinha dessa tamanho, uma nuvem tão pequenininha. O profeta então levanta e diz assim: desce, fala para Acabe correr, porque vai chover segundo a minha palavra. Vai chover segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que começou a chover naquele lugar de uma maneira tremenda. Então nesse dia, foi um dia desgastante para Elias. Foi um dia de exaustão. Foi um dia de trabalho forçado. E a Bíblia diz que ele então agora viu o poder de Deus, a glória e a manifestação de Deus. Mas Acabe vai para a sua casa, Acabe vai para o seu reino e conversa com a sua esposa, a sacerdotisa principal de Baal, a chefe, a meretriz. É o seguinte: vai ter que contratar mais profeta aí, porque morreu tudo. Elias matou todos os seus profetas. Não ficou nenhum. Essa mulher ficou encapetada, endiabrada, violenta, furiosa. Escreveu uma cartinha num papel, pegou um ajudante e diz assim: leva isso aqui para... vai atrás de Elias e leva essa cartinha. E a cartinha estava escrita assim: Elias, eu vou te pegar hoje ainda, e eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Quando Elias lê a carta, a sua alma se abate. A sua alma se entristece. O desgaste físico estava sobre ele. Essa mensagem veio como flecha de desânimo, flecha de descontentamento, flecha de medo. E a Bíblia diz que ele teve medo de morrer. Porque Jezabel disse: hoje mesmo eu vou te matar. E a Bíblia diz que então, esse homem, pensa comigo, aqui eu começo a ministrar o nosso coração. Pensa comigo, um homem que pede: Deus, responde o povo aí, com fogo, faz ele saber que o Senhor é Deus. Deus responde. Ele lança a espada e mata todos aqueles falsos profetas. Será que um homem desse tinha medo de morrer? Será que um homem desse tinha medo de sangue? Era um homem ele era um homem diferente de nós. Aqui ninguém mata nem barata. Ele não era um homem normal. Aqui a gente não ora nem para... O homem orou e 3 anos, 6 meses não choveu. Era um profeta de Deus. Mas alguma coisa atingiu aquele coração. Alguma coisa aconteceu com aquele Elias naquele momento. E é aqui que eu quero começar a falar com você. Porque eu, pastor, você, obreiros, e você, igreja, e você, crente, você, pessoa, tem momento de circunstância que vem sobre nós, que nem nós entendemos o que aconteceu. A gente às vezes está tão robusto, está tão forte, tão alegre, cheio da unção, cheio do poder, cheio da glória. Mas às vezes uma mensagem, uma circunstância, um momento difícil, algo que não esperava, chega na nossa porta e nos desmonta, e nos enfraquece, e nos desanima. E ali estava o ícone, ali estava um homem que é um homem referência para qualquer profeta, que agora ele entra num estágio de covardia e de fugitivo. E a Bíblia diz que esse homem então vai para o deserto, com medo de morrer. Ele está com medo de Jezabel. Irmão, para quem matou 850, mais uma vagabunda, porque aquela mulher era terrível. E quando eu falo vagabunda, você fala: nossa, que palavrão. Não, irmão, aquela mulher era terrível. Você não imagina o que aquela mulher fez. Sem escrúpulos, ela mandava matar qualquer pessoa. Se ela desejasse o seu marido, ela matava você. Se ela desejasse a sua vinha, mandava matar os donos. Se ela desejasse a casa de uma pessoa, ela mandava eliminar e matar. Era uma mulher sagaz. E agora então, aquele que tinha que enfrentar, aquele que enfrentou e aquele que se opôs, e aquele que está sendo instrumento de Deus agora, ele está com sentimento no coração dele que ele não entende. Sabe, irmão, tem momento na nossa vida
agora mesmo, se acabar o culto, seu telefone celular tocar, e se você ouvir assim, sua mãe morreu, te desmonta. Seu pai morreu, te desmonta. Seu marido morreu, glória a Deus. Perdão. Brincadeira. Mas pode descontrair, tá, irmão? Seu marido desmonta a gente. Tem coisa que desmonta a gente, irmão. Tudo que nós não esperamos de ruim, quando vem, nos atinge, o nosso emocional se abate. E de repente você veio aqui nessa noite, sentindo também abatido. Talvez você está aqui nessa noite totalmente legal e preparado, mas Deus quer preparar você para as notícias que chegarão. E esse homem então, com medo de morrer, ele foge para o deserto. E Deus prepara uma árvore no deserto. E a Bíblia diz que ele entra debaixo da sombra dessa árvore e ele vai fazer a primeira oração: Senhor, me mata. Eu quero morrer. Não quero mais ser profeta. Ei, olha para mim. Se você está fugindo para não morrer, por que você quer morrer agora? Dá para entender? O cara estava confuso. O cara estava confusinho. Ele estava no fuso horário espiritual. Porque Jezabel disse que ia matar. Ele pode para não morrer. Agora ele vai diante de Deus e diz: Deus, pode matar que eu não aguento mais. Ele queria morrer? Claro que não, irmão. Está acontecendo algo dentro dele. Está acontecendo algo dentro daquela vida. E isso que está acontecendo é o que nós estamos vendo acontecer todos os dias aqui. Pessoas que emocionalmente estão abaladas, preferem trocar os seus maridos, as suas esposas, preferem se matar, preferem abandonar a Cristo. Obreiros que chegam em momento na sua vida que é um impasse. Momentos esses que Elias estavam passando, que nós estamos vendo muito crente passar e muitas pessoas passar, pessoas totalmente sem ânimo qualquer para fazer qualquer coisa para Deus. Tem pessoas que não se atrevem porque têm medo. E o que me mostra uma característica bonita em Elias, que ele não tinha medo de fazer uma oração tão louca. Mas quantas vezes eu e você fazemos aquela oração: Deus, eu não aguento mais. E aquela uma oração: Deus, eu vou chutar o pau da barraca. Eu não quero mais, eu não aguento mais. E Deus ouve aquela oração. Cuidado com a sua oração, porque Deus ouve. Por favor, não diga assim: Deus, me mate, porque Ele pode olhar e falar: você está estrovando a terra. Você já está aí enrolando demais. Tem crente hoje, irmão, que se fizer essa oração, Deus fala: eu não vou nem matar você, porque para onde você vai? Você vai para o inferno, eu vou deixar você quieto aí, ver se você se converte. Não faça essa oração. Mas tem momentos na nossa vida críticos, tem momentos na nossa vida que o emocional abate. E ele faz essa oração. E Deus ouve a oração dele, Armando. Só que em vez de mandar morte, a Bíblia diz que manda pão. Ele olha para um anjo, eu não sei o nome desse anjo, eu não sei o nome desse amigo, mas ele olha para um anjo e diz assim: vai lá servir o meu profeta. E ouça, faz um pão e assa em cima das brasas. E não acorda, deixa dormir. Depois que o pão tiver assado, leva água. Água mineral do céu para ele. Pega água boa, da mina. E quando você estiver pronto, você acorda ele. Pro pãozinho pronto, tudo prontinho. Elias, acorda. O Elias acordou. Pãozinho para você, come aí. Comeu o pãozinho, bebe água. Tão ruim que estava, irmão, voltou a dormir. Desanimado. O anjo prepara outro pão, outra botija de água. Acorda Elias, ele come o pão, ele bebe a água. Aí Deus vai falar algo para ele, que a gente vai chegar lá. Mas antes, você tem comido pão? A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você sabe um dos motivos de nossa fraqueza espiritual, das nossas confusões espirituais? Porque nós não temos nos alimentado de Deus. Nós não temos atraído a presença dele para a nossa vida muitas vezes. Nós não temos desejo muitas vezes de aproximar de Deus. A gente entra num estágio de desânimo e Deus está dizendo hoje: olha, eu sou o pão vivo que desce do céu para alimentar a sua vida.
Eu posso te dar água da vida, que você bebendo ela, você não voltará mais ter sede de água natural. Eu estou oferecendo uma água para você, que é uma água espiritual para a sua vida. Deus tem os seus elementos para fortalecer o profeta. Deus tem os seus elementos para fortalecer a igreja. Deus tem os seus elementos para fortalecer a nossa vida. E ele comeu, se restabeleceu. Aí Deus dá uma missão, diz assim: longo é o teu caminho, vai. E você vai encontrar alguns personagens aí, como Eliseu e outros 2 personagens. Você vai fazer algumas coisas com ele. Você vai consagrar um a rei, você vai consagrar outro a profeta no teu lugar. Eu tenho missão para você, Elias. Eu quero dizer a você, querido, mesmo com desânimo, Deus, ele quer te alimentar, porque ele tem uma missão para a sua vida. Talvez você está vindo para a igreja agora e você fala: poxa, tem missão com os outros. Não, Deus tem missão para você e com você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus tem chamado você para trabalhar na sua obra. Deus tem chamado você para que você possa ir e encontrar pessoas e ser instrumento de Deus para essas pessoas. Vai, Elias. Elias vai. Só que ao ir, ele chega em um monte chamado Horebe. E a Bíblia diz que ele entra numa caverna. Ele não estava bom, ele já tinha andado 40 dias, 40 noites com a força do alimento. E agora então ele entra numa caverna. E Deus precisava restaurar esse profeta. Irmão, você está entendendo o que Deus quer fazer hoje? Deus quer restaurar a vida do profeta. Deus quer restaurar a vida da igreja. Deus quer fortalecer você. Deus quer trazer alívio, mas ele sabe que sem ele isso não acontece. O profeta entra na caverna. E Deus vem e diz: Elias, o que você faz aí, moça? O que você faz aí? E Elias responde: eu fugi lá de Israel. O negócio lá está feio. Mataram todos os profetas do Senhor. Só eu restei. Estou sozinho. Deus vem novamente e diz: Elias, onde você está? O que você está fazendo aí, Elias? Elias estava com um problema emocional. Elias estava se sentindo agora sozinho. Elias agora no seu coração achava que só ele como profeta de Deus existia. Irmão, Deus, saiba disso. Deus não tem só um profeta. Deus não tem só uma pessoa. Deus, ele mantém vários profetas de Deus vivo em próprio Israel. E aí então, ele volta para a caverna, Deus chama ele de novo. E quando ele volta de novo, aconteceu alguns eventos. O primeiro evento, que houve um vento muito forte, que rachava as penhas, as árvores, e ele ficou assustado. Veio um fogo, e ele ficou admirado, e a Bíblia diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo. E foi acontecendo, e veio um terremoto ali, aquilo abalou, e a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. E de repente Elias está ali fora da caverna, a Bíblia diz que vem uma voz e um vento suave. E Deus fala com Elias. Sabe o que Deus falou com Elias? Elias, o que você faz aqui? Irmão, Deus está falando para você, Deus está falando para a gente, Deus está falando para muitas pessoas. O que você está fazendo em uma caverna? Não se meta em caverna. Lugar de profeta não é em caverna, esconderijo. Deus não quer que nós nos tornemos fugitivos das tempestades. Deus não quer que eu e você nos tornemos fugitivos do medo. Deus não quer que nós se acovardamos escondendo da circunstância que sobrevirá sobre a nossa vida. Deus quer te dar poder, Deus quer te dar força, Deus quer te dar graça para superar. E a Bíblia diz que quando a voz suave veio, Elias abriu o coração, Elias reconheceu que era Deus. A gente pensa que Deus só trabalha no barulho, a gente pensa que Deus só trabalha na música alta, na música baixa,
na pregação gritada, na pregação assim. Deus trabalha como quer, porque Ele é Deus. E na voz suave, Ele trata com o profeta. E o profeta diz para ele: sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu venho de uma disputa. Os profetas de Baal, a gente eliminou, mas Jezabel quis me matar. E mataram todos os seus profetas. Só eu restei. Aí Deus fala para ele: não, filho, eu ainda mantenho lá em Israel 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho. Tem gente lá ainda que eu ocultei aos olhos de Jezabel. Eles não mataram, eu os alimentei, eles estão lá. São 7.000 que ainda estão naquele lugar. Você sabe o que mais abateu aquele homem, irmão? Você sabe o que mais abateu aquele homem, eu consigo ver agora? Foi a solidão. Foi o sentimento de se achar que estava sozinho. Foi o sentimento de achar que só ele restou. É como se todo mundo aqui for para o céu e eu fiquei. Todo filme de arrebatamento, quem fica? Pastor, já viu isso aí? Eu sou contra esse negócio. Eu assisti um filme, todo mundo foi para o céu. Daqui a pouco o pastor está lá assim. Eu falei, caramba, só ele ficou. Vai se converter, né, pastor? Né? Todo filme de arrebatamento é o pastor que fica. Está errado isso, ele tem que ir também. Ele se sentia só. E isso abateu a sua alma. Isso entristeceu a sua vida, o seu coração. E Deus faz uma pergunta para você hoje. O que entristece o seu coração de vez em quando? O que tem amargurado você? Você tem que pôr diante de Deus isso. Ah, pastor, eu parei de fazer isso para Deus porque uma palavra foi direcionada a mim. Não gostaram disso, não gostaram daqui. Falaram que era para me parar, falaram que era para mim fazer. Irmão, Deus está falando para você, não entre em cavernas. Ele tira esse profeta de lá e diz: vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu, vai ungir outra pessoa que eu esqueci o nome. Porque o que escapar da espada de um, o outro mata. O que escapar do outro, o outro mata. Porque eu tenho um julgamento para vir sobre as pessoas que servem a Baal. Eu tenho ainda pessoas que eu vou usar para fazer grandes milagres em Israel. E eu quero terminar essa pregação frisando duas coisas. Medo de circunstância faz você fugir. Medo de morrer. Quem já sentiu medo de morrer? Terrível. Eu pensei que era só coisa de velho. O cara chega nos 50, ele fica contando os dias. Fala, cara, quantos anos eu tenho? Pergunta para uma menina de 18 anos se ela conta quantos anos falta. Mas o velho, de 50 anos, ele começa. 20, 70. O medo de morrer. Medo de o casamento não dar certo. Medo de não conseguir ser capaz no trabalho. Medo de ser uma pessoa que não consiga fazer algo que precisa fazer. O medo nos afasta do alvo que Deus tem para nós. Ele sentiu um medo que não era dele. Sentimento de estar sozinho. Sentimento de pouca força. Sentimento de não conseguir fazer as coisas que deveria ser feita. Mas Deus lá naquela caverna vai restaurar ele. E hoje, Deus aqui nessa caverna quer restaurar as nossas vidas. Quer restaurar os nossos casamentos. Quer tirar esse medo que te afasta dele. Quer tirar esse medo que te faz olhar para frente e crer que Deus pode operar milagres. Quando o médico diz está com câncer, é igualzinho quando ele diz está grávida. Uma mulher que está grávida se alegra, porque vai dar à luz um filho. Uma pessoa que está com câncer se entristece porque vai morrer. Mas nas duas circunstâncias nós temos que crer que o filho que está no ventre, quem vai plasmar e fazer é Deus. E Deus vai fazer ele vir ao mundo. E a mesma pessoa que está com câncer tem que entender, agindo Deus, quem impedirá?
Deus pode tirar um câncer com a sua mão poderosa, porque Ele é Deus. E eu quero hoje, nessa noite, incentivar você a não fugir da circunstância, mas encarar com Jesus Cristo para que você possa vencer, para que você possa triunfar. O Japão não vai fazer você retroceder, porque Deus está com você. Aquele homem novamente ele é restaurado. Dali em diante não se fala muito do que Elias fez, mas esses 4 capítulos, você vê Elias trabalhando e sendo restaurado. Nós vemos um homem que estava no pico do seu ministério, no apogeu dos profetas. Nós vemos aqui um homem que estava no maior ápice do seu ministério. Mas também nós vemos um homem que foi ao mais fundo do poço. Mas seja lá em cima ou embaixo, o nosso Deus que levanta é o Deus também que abate. O nosso Deus que está conosco quando estamos em cima é o nosso Deus que está conosco quando estamos embaixo. Não importa a circunstância para Deus, porque Deus é Deus. Deus estende as suas mãos para levantar aquele que quer. E hoje Ele quer restaurar, Ele quer levantar você. Ele quer voltar, levar você para que você possa voltar a estar com Ele. Quando o ministério ministraram que muitas vezes as nossas lágrimas se secaram diante de Deus, eu comecei a chorar, porque a verdade é isso mesmo. A gente parece super-homem de vez em quando, mas nós só podemos ter força para vencer as dificuldades se nós deixarmos que essa força venha sobre a nossa vida. Se nós comermos desse pão e bebermos dessa água que só Deus pode dar. Sabe, nós temos um pão vivo, nós temos uma palavra viva, nós temos uma palavra eterna que Deus quer restaurar a nossa vida. Precisamos nos alimentar de Deus, precisamos buscar a Deus. Não adianta fugir, nós temos que encarar as circunstâncias e as adversidades que estão surgindo e vão surgir, mas nós temos que vencer, e para vencer temos que lutar com Deus. Deus tem que estar conosco nessa peleja. Deus não desamparou o profeta, e Deus não desamparará a nossa vida. Amém? Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Cadê o meu músico? Isso vai ser a maior dor no coração das pessoas. Você sabe qual vai ser a maior dor no coração das pessoas? Naquele grande e triunfal dia, que todos vão se deparar com o grande Deus, vai ser assim. Vai ser uma decepção. As pessoas vão olhar e falar: meu Deus, eu perdi a minha oportunidade de estar com Ele. Eu perdi a minha oportunidade de ser aquilo que Deus projetou para mim. Diante da verdade absoluta, quando nós estivermos, nós vamos olhar, pessoas vão olhar e falar: meu, eu tinha a oportunidade de estar com Deus e eu rejeitei toda a minha vida. E Deus, na sua gentileza total, no seu amor total, Ele vai olhar para nós e não com sentimento de ódio, mas Ele vai olhar para nós com aquele sentimento de pai e falar: filho, não posso fazer nada, porque eu sou um Deus e um pai que respeitei e respeito as suas decisões. Toda chance que você tinha era lá. E aqui você vai ter exatamente o que você escolheu lá. Você escolheu lá viver longe de mim toda a sua vida. E por isso você vai viver a eternidade longe de mim. A gente pensa, irmão, que o pior no inferno é o diabo. Você sabe o que eu descobri? A gente pensa que o diabo vai chegar naquelas pessoas que vão lá e vai judiar dos diabos. Eles falam que judia, que arrebenta. A verdade, irmão, o diabo está lá, que é o julgamento dele. Ele está ferrado. Ele está ferrado naquele lugar, irmão. Não pensa que o diabo vai chegar lá e falar: eu sou o Deus do diabo, do inferno. Aqui quem manda é eu. Porque até no inferno Deus que manda. Satanás não manda em nada. E as pessoas que viverem longe dele aqui viverão eternamente longe dele. A pior punição vai ser essa, porque em consciência você vai ver que está no lugar errado, simplesmente porque você escolheu. E isso que é ruim. Você não vai estar lá porque alguém te mandou para lá. Deus não vai te mandar para lá, porque a Bíblia diz que nós somos julgados pela sua palavra. E a palavra está no nosso meio.
Isso é a dor mais profunda. Deus restaura o profeta. Deus quer restaurar a gente. Deus quer tirar a gente das cavernas que a gente se mete. Sabe o que eu posso traduzir como caverna? Problemas e dificuldades que a gente vai se metendo, jogando os nossos casamentos em problemas terríveis, a nossa vida espiritual em problemas terríveis, e Deus quer nos tirar de lá. Lembre-se disso, porque exatamente esse culto Deus pode mostrar para você lá na eternidade. Fala, tá vendo aquele culto? Lá eu estava te dando uma oportunidade de sair da sua caverna, de voltar para Deus. Eu estava falando para você mudar de decisão. Mas como eu sempre respeitei, eu respeito agora a sua decisão de viver longe de mim. Isso vai ser a dor mais profunda no coração de qualquer pessoa. Deus poderia olhar e dizer assim: já tem 7.000 profetas, eu vou levantar aqueles profetas lá, vou deixar esse fugitivo, eu vou deixar esse desviado chamado Elias. Não preciso dele. Na verdade, Deus não precisava de Elias, Deus podia usar qualquer outro profeta. Mas Deus, Ele não usa e joga fora. Ele diz assim: aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Eu nunca o lançarei fora. Eu quero essa pessoa para mim. Eu quero orar com você.